tinha razão. Muito bem, ela já gritou, agora talvez ela deixe a gente em paz, né? Para explicar aqui o assunto. A Bíblia tinha razão. Vamos lá. Uau! Não é que a Bíblia... Uau! Não é que a Bíblia... Muito bem, na Bíblia tinha razão de hoje, nós estamos recebendo aqui a pergunta da minha amiga Sônia. A minha amiga Sônia é lá do Espírito Santo. Tá acompanhando nossa programação lá no Espírito Santo. E a Sônia, que é lá do Espírito Santo, está acompanhando aqui a nossa programação. E ela quer saber, Pastor Samuel, como entender 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, onde o apóstolo... Bota minha cara no ar, produção. E a minha cara não apareceu no ar, não. Agora sim, botaram minha cara no ar. A Sônia, lá do Espírito Santo, ela está perguntando para nós como entender 1 Coríntios 11, versículo 1, onde o apóstolo Paulo está dizendo assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não estaria se exaltando? O quê? Não acredito. A Sônia quer saber se o Paulo não estava se exaltando, né? Tem pessoas que são exaltadas demais, né? Eu conheço alguém que diz assim: tu quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele, né? Dê poder para ele, que já tu conhece quem é ele, quem é ela. E é assim mesmo, é verdade. Tem pessoas que a gente se mostram assim tão humildes, né? Aí de repente é só a gente ver eles crescendo um pouquinho, já fica assim exaltado, andando um sapatão alto, querendo pisar em todo mundo, aquela coisa toda, né? Bastou aparecer na tela da TV que já estão assim, exaltado, né? Enquanto tava só no rádio, era aquela simplicidade. É um negócio assim, terrível, né? Então, mas é assim. Sônia, será que o Paulo estava se exaltando? Será que Paulo estava se exaltando? Não acredito. Quando ele disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, será que Paulo estava querendo dizer assim, olha, eu sou exemplo e tal? Será que é isso mesmo que o Paulo estava querendo dizer com essa... Deixa eu ajeitar aqui, produção, esse negócio bem aqui. Isso. Vamos lá, vamos pro texto, né? Cala a boca, risadinha. Então lá, vamos lá, Sônia. A gente tem que olhar direitinho, né? O texto. Temos que olhar direitinho o texto. No texto de sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo demonstra conhecer os benefícios didáticos da imitação, né? Com imitação com autoridade pastoral. Ele exorta suas ovelhas a assumirem um comportamento ideal, a cristandade com segurança paterna. O fundador da igreja peloponesa convida os filhos na fé a agirem como ele próprio, dizendo, sede meus imitadores, né? Sede meus imitadores. Então, como entender claramente essa passagem? Estaria o prisioneiro de Cristo esperando em suas qualidades pessoais o que ele pretendia, né? Pergunta da Sônia. O que ele pretendia? Sônia, a primeira regra para a gente ter uma boa exegese é resistir ao impulso de considerar um versículo como unidade autônoma de pensamento. A Bíblia, aliás, ela não foi redigida originalmente em capítulos
e versículos. O quê? Não acredito. Não, a Bíblia original não tinha capítulos e versículos, né? Este recurso surgiu aí no século 13, né? Século 13. Como a ideia do sacerdote inglês chamado Stephen Leggett. Alguns textos, porém, Sônia, ao serem arranjados de maneira como conhecemos, tiveram sua redação fracionada. Esse é o caso de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que originalmente pertencia ao capítulo anterior. O quê? Não acredito. É só você dar uma olhadinha direitinho que ele pertencia ao capítulo anterior. E é nesse contexto, Sônia, que deve ser estudado, né? Paulo, desde o capítulo 8, ele vem tratando sobre a liberdade cristã. Ele começa pelo tema sensível dos alimentos, ofertado a ídolos, né? A seguir ele constrange os coríntios com a sua renúncia pessoal, né? Depois ele fala sobre os riscos da obstinação, né? E finalmente apela à sua demonstração pessoal de piedade, né? Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus e nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Brasil! Você tá vendo, Sônia, como a gente tem que interpretar direitinho, né? Foi nesse contexto que ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, considerando estes versículos em um só parágrafo, começa a se tornar clara a intenção do apóstolo. Outra ação da hermenêutica, sônica, importante, é ler e reler o texto em busca dos conceitos que há na passagem. Então você tem que ler e reler, né? Direitinho para você poder entender, né? Ler e reler o texto em busca dos conceitos que há na passagem. No texto em questão, Sônia, existe dois. E eles não são o orgulho e nem a prepotência. Não, nem o orgulho nem a prepotência, absolutamente não. O primeiro conceito é a réplica comportamental. Por limitação, Paulo quer reproduzir entre os coríntios um padrão específico de convivência. No entanto, ele já conhecia o temperamento difícil e o caráter comprometido daqueles crentes. Ele já sabia que eles eram, alguns deles eram carne de pescoço. Então tinha que saber como lidar com eles. Outros eram infantis demais, né? Aí tinha que saber lidar com eles, entendeu? Então, Paulo sabia como é que era o comportamento daqueles crentes, né? Então, ele procurava, embora não lhes faltassem palavras ou recomendações, o seu aprendizado parecia depender de demonstrações e exemplo. E Paulo tenta uma solução dizendo: olha, é só fazer como eu estou fazendo, né? É só fazer como eu estou fazendo, tá bom? Tá difícil vocês entenderem? Então é só vocês fazerem o que eu estou fazendo, do jeitinho que eu estou fazendo, olha para mim, né? Entendeu? Então Paulo estava ali de uma forma didática, querendo ensinar aos irmãos, é só fazer do jeito que eu estou fazendo, né? Essas eram a demonstração. É só fazer como eu estou fazendo, né? Paulo tenta ali uma solução dizendo: é só fazer o que eu fizer. E segundo conceito é a referenciação comportamental. O apóstolo quer que o imitem, mas nem de longe, Sônia, se assume como referência absoluta. Brasil!
Nem de longe ele se assume como referência absoluta. É só aplicarmos um pouco de lógica, e vamos perceber que Paulo não tinha essa intenção. Paulo quer ser imitado. E por que Paulo faz? E o que Paulo faz? Por que Paulo quer ser imitado? E o que ele faz? Né? Paulo imita a Cristo. Paulo imita a Cristo, por isso que ele queria ser imitado, né? E o que os coríntios deviam fazer? Imitar a Cristo, assim como Paulo estava imitando, entendeu? Então não tem nada de prepotência, de querer ser grande, né? Não. Paulo estava só querendo que os irmãos imitassem ele porque ele estava imitando a Cristo. Jesus, portanto, é a referência e não Paulo. Jesus é a referência e não Paulo. Então conclui-se, Sônia, então que não havia orgulho em Paulo. Nesse caso, ele era dominado pelo desejo de formar naqueles crentes, nos seus irmãos, a imagem de Cristo. Uma boa maneira para isso era convencê-los que imitar a Cristo é desejável, é viável, é muito bom. Era só isso. Era como se dissesse assim: façam como eu, imitem a Cristo. Tão simples assim. Paulo não estava se exaltando coisa nenhuma. Tá bom, minha irmã? Grita, irmã, grita. Grita. Pronto, como ela se comportou direitinho, eu deixei ela gritar hoje aqui no programa. Tá bom, Sônia? Eu espero que eu tenha informado muito bem essa sua pergunta. E, mais uma vez, chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. E nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, pedir que você deixe o like aí, pedir que você se inscreva no canal, né? E siga a gente também lá no Rumble. Se inscreva aqui no YouTube e siga a gente lá no Rumble, tá bom? No Rumble é Sistema Renascer HD, é só você procurar lá, tá bom? Vou deixar vocês com a Célio Trindade. Tô indo, tá bom? Todos vocês uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Foi um prazer estar na sua companhia. Tchauzinho, fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.